ruim é a maldição de todos os solteiros. Principalmente agora, na era dos aplicativos de namoro, a era da internet. A gente encontra muita pérola por aí e se esbarra umas pessoas assim, meio malucas, meio sem noção. E hoje a gente vai reagir às melhores histórias de dates ruins que as pessoas compartilharam por aí. Vamos lá. Conheci o boy pelo Instagram. Estudávamos em lugares diferentes, mas tínhamos alguns seguidores mútuos, o que fez ele chegar um dia nas minhas directs e puxar papo comigo. Achei ele simpático e então passamos umas 2 semanas conversando, sempre virtualmente. Até que um dia marcamos um açaí para finalmente nos conhecermos pessoalmente. Acontece é que eu tenho 1,75 de altura e ele tinha 1,72. Começa por aí, né? Diferença de altura que incomoda muita gente, né? Principalmente homens mais baixos, que tem dificuldade em sair com mulheres mais altas e vice-versa também. 3 míseros centímetros de diferença, os quais fui descobrir quando ele chegou no lugar. Quando me levantei da cadeira para cumprimentar ele, ele me olhou de cima a baixo, não disse oi, deu um sorriso constrangido e disse: eu pensei que você fosse baixinha. Ficou uns 20 minutos e foi embora, dizendo que tinha que comprar o presente de aniversário da sobrinha, sendo que eu sabia que ele era filho único. Nunca mais me chamou e finge não me conhecer até hoje. Sei que me livrei de um, mas na época fiquei magoadíssima. Insegurança com altura é algo bem comum. Tem homem que não sai com mulher mais alta e mulher que não sai com homem mais baixo. Isso aí já é um preceito aí da humanidade. Só que assim, as pessoas se prendem tanto a esse detalhe que podem perder de achar alguém muito legal, uma pessoa muito incrível que combinaria muito com ela por conta dessa insegurança ali, que eu acho que é muito uma insegurança mais externa do que as pessoas vão achar de um casal, sei lá, do cara ser mais baixo que a mulher, do que uma insegurança da pessoa ali, sabe? E que cara escroto, assim, não teve habilidade de conversar com a menina, só falou pra ela: nossa, como você é baixa, e assim, cagou pra ela. E aí o cara não sabe fazer uma desculpa válida. O cara comentou com ela que era filho único e depois falar que tem sobrinho. Gente, tem que saber pensar na hora da desculpa também. Não pode ser assim, otário, e errar na hora da mentira, sabe? Ficou mais feio ainda pra ele. E as pessoas perderam a habilidade de conversar. Essa é a verdade. As pessoas têm inseguranças e ao invés de conversar sobre elas ou tentar focar em outra coisa, falar sobre outro assunto, não. Prefere só ser escroto, sumir da vida da pessoa, ao invés de simplesmente falar, né, as coisas. Essa é a história de Beatriz, de 20 anos. Tinha conhecido ele em uma festa, lá por 2014 ou 2015. Ele escolheu uma balada como primeiro date, o que já deveria ter sido um alerta. Realmente, assim, dos lugares pra ter um primeiro date, uma balada não seria, assim, aconselhável, né? O rolê inteiro ele ficava me cercando, não deixava eu chegar perto de ninguém numa balada. Estranho, bem estranho. Uma hora eu fui no bar e comecei a trocar ideia com alguém que tava na fila também. Ele chegou interrompendo a conversa e simplesmente me beijou, num mini surto de ciúmes. Esse aí é pra você sair correndo, assim, no primeiro sinal. Eu não curto gente assim, ainda bem, né? Então eu comecei a dar uns perdidos nele na festa. Ele ficava me seguindo e me dava broncas. Queria ficar de mão dada, sabe? Ai, a pessoa escolhe conhecer outra pessoa numa balada e quer ficar de casalzinho ainda numa balada. Gente, tem que ter noção, né? O pior de tudo é que ele beijava muito mal, então nada compensava ali. Enfim, uma hora só ficou insustentável. Aí falei pra irmos embora. Eu ia voltar de carona, falei que tava com fome e ele disse: conheço um lugar legal aqui perto. Ela foi, meu Deus do céu, eu achei que ela aqui seria uma desculpa pra ela fugir e, sabe, só sumir dele, mas não. Quando chegamos no lugar, era um dogão de rua. Eu comi pão com purê de batata, batata palha e aquele catupiry ceboso, pois não como carne. Foi péssimo. De tudo aqui, o menos pior foi esse cachorro quente, né? Eu já tava naquele clima de velório e fiquei com a cara fechada no caminho de volta tudo. Eis que ele, não tendo nada a perder mesmo, resolve lançar a pergunta: quer ir no motel? Eu quase ignorei. Só falei: não, mano. E ficamos em silêncio por mais 15 minutos até chegar em casa. Não teve segundo date, apesar das tentativas do cara. Gente, red flag total. Com certeza esse cara é um maluco, um doido. Primeiro, date numa balada, não. Segundo, o cara ter ciúme dela numa balada. Eu tenho um pavor de ciúme em qualquer situação. E nesse caso aqui, com certeza eu me sentiria sufocadíssima. E ela ainda foi comer o dogão com ele ali, que eu acho que o dogão nessa história é o menos pior de tudo. Que aguentar um cara desse aí já é tenebroso o suficiente. Essa próxima é a história da Andressa, de 28 anos. Conheci uma pessoa no Tinder. Depois de alguns dias conversando, marcamos de ir em um bar. Toda a sintonia que tínhamos nas conversas por
mensagem, sumiu e a pessoa simplesmente não sabia conversar. Não bastasse, ele tava super nervoso e derrubou um Bloody Mary em cima de mim. Eu estava toda de branco. Nossa, a bebida era o Bloody Mary e quem virou o Bloody Mary foi ela, né? Sequer nos beijamos e ele ainda chamou pra ir pra casa dele ver um filminho. Cara de pau. Eu acho que no inferno, assim, uma das torturas utilizadas devem ser essa conversa constrangedora de primeiro date, onde ninguém consegue conversar e nada fica harmônico e fica aquele climão constrangedor, porque essa é uma das experiências piores na vida do ser humano. Quando você tenta conversar com a pessoa, nada vem na sua cabeça, e aí você fica ali tentando, né, puxar um papo, tentar tirar aquele climão constrangedor, mas simplesmente não vai. Neste caso, pode ser que o cara só tava meio nervoso mesmo e não conseguiu desenvolver papo, porque querendo ou não conversar pela tela ali, você tem um tempo pra pensar na coisa ali, você dá pra desenvolver um papo. Agora, pessoalmente, ali, cara a cara, onde as pessoas estão cada vez com mais dificuldade pra se comunicar, né? Aí fica mais difícil. E agora, eu vou contar a história do meu pior date, mas antes, você já me deixa um coraçãozinho aqui nos comentários, porque se você tá assistindo até aqui, é sinal que você tá gostando. O meu pior date. Já começa a história meio trágica, né? Porque, assim como a moça que marcou o date numa balada, eu marquei o meu date numa academia. Não me pergunte, não. A questão é que o cara só falava sobre academia, assim, nosso tópico é academia. Nosso papo também não se batia muito, eu não sei porque eu insisti. Mas sabe que você tá ali solteira e tá afim de conhecer uma pessoa nova e não sei o quê. E aí eu pensei, poxa, ele tinha sugerido da gente se encontrar na academia e depois ir pra um barzinho. Eu falei, poxa, eu quero malhar e vou conhecer ele e depois a gente vai num barzinho, né? Olha que ótima ideia. Ok, a gente chegou lá e tal, ele foi, ai, tudo bem? Como é que tá? Não sei o quê. Só realmente cumprimentos. E depois a gente literalmente só malhou. Ele me ensinou ali uns movimentos lá dos treinos lá. Eu malhei, ele malhou. Nossa, me dá tanta vergonha ler essa história. Eu custo acreditar que realmente foi real e que eu estava lá. Mas, enfim, a gente ficou revezando. Ele me explicando ali como é que fazia. Depois disso, depois de malhar, eu ainda tomei banho. Porque na minha cabeça, a gente iria sair mais tarde. O mínimo seria a gente ir no barzinho mais tarde para conversarmos. Ele tinha comentado que a gente... vai ter um rolê e tudo mais. Aí eu falei, ótimo. Daí a gente foi pro ponto de ônibus. Aí depois que a gente foi pro ponto de ônibus, ele falou assim, não vai dar esse rolê. Não sei o que ele falou, não lembro mais. Mas assim, falou que não ia rolar o negócio do bar e nem do rolezinho que a gente ia fazer. E eu fiquei, ok. E foi esse o meu Aí eu peguei o ônibus, eu me recusei a me arrumar pra não sair. E aí eu vi que minha amiga tava saindo também, falei, vou com vocês. Mas assim, que ideia de jirico eu tive de tentar conhecer uma pessoa na academia. E o que me irritou não foi o fato, tipo assim, não rolou nada entre a gente não ficou, não se pegou tudo mais. Mas o fato de não ter conversa, de não conversar. Porque durante o treino ali dava pra gente ter conversado, só que nada, sabe? Você vê que a pessoa não tá disposta a conversar, a fazer o mínimo assim de, sei lá, uma conversa mínima. Não teve nada, nem depois no ponto de ônibus, nada. Não rolou química, não rolou conversa. É isso, não tenha dates em baladas e não tenha dates em academia. E esse foi o react dos piores dates. Eu quero que vocês comentem os seus aqui, eu quero ler a história de vocês. Se você tem uma história pior do que a minha, ou pior do que essas que eu mostrei aqui, eu ia amar fazer um vídeo só com os comentários de vocês. Ou então, se vocês quiserem que eu traga mais histórias como essas, podem falar aqui nos comentários que eu trago, tá? Eu amo esse tipo de vídeo, eu amo histórias cabulosas. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve aqui no canal que eu tô começando, então me ajuda muito. Me siga nas outras redes sociais. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Tchau!